O ano já está quase acabando. E o que você está fazendo para tirar esses projetos, suas ideias do papel? Nada melhor do que começar o Digital Day com uma provocação, não é mesmo? Mas a verdade é que a gente não pode falar sobre o futuro que construímos hoje sem falar sobre a importância de construir, de fazer as coisas acontecerem, de realmente tirar as ideias do papel. E para refletir sobre isso com a gente trouxe um convidado, nosso primeiro convidado, que vai abordar o conceito de preguiça estratégica. O Gabriel é head de experiência da FFWD, ele atua em diversos projetos de inovação, de tecnologia e de experiência. Além disso, ele também ajuda a construir a nossa estratégia e a nossa cultura. Bem-vindo, Gabriel. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Conta um pouquinho mais para a gente sobre o que é preguiça estratégica e como isso influencia. Muito obrigado pelo convite, Gabi. É super legal estar aqui mais uma vez. Ter a oportunidade de passar um pouquinho das nossas ideias e pensamentos para quem está assistindo a gente, para quem consome o nosso conteúdo. A gente tem muito a agradecer pelo pessoal que também interage, engaja com as nossas ideias. E quem sabe um dia a gente vai fazer um formato presencial, onde todos possam se encontrar. E até mesmo você que está assistindo a gente pode vir a participar, palestrar um dia aqui no nosso Digital Day. Falando um pouquinho já sobre o que é preguiça estratégica, eu tenho que começar admitindo que eu coloquei um título um pouquinho clickbait, mas que todo bom vídeo, toda boa palestra tem que te instigar a pensar, instigar a ter motivação para interagir e entrar nesse diálogo aqui. Para isso, para que a gente entenda o que é preguiça estratégica, a gente vai primeiro dar uma volta no que eu chamei de máquina do tempo do Digital Day. Então eu vou convidar vocês para voltarem comigo junto para 2008, um ano antes do Uber ser fundado. Claro, 2008 foi uma época maravilhosa, onde jogaram um sapato no presidente Bush, o Orkut era a rede social mais utilizada no Brasil, e a Lady Gaga estava lançando o seu primeiro álbum, o seu primeiro hit. Nessa época maravilhosa, a gente não pode perder a nossa oportunidade e a gente vai aproveitar para já lançar o Uber e ficar todos bilionários. O que a gente precisa para lançar o Uber, né? Vamos pensar, refletir juntos. A gente vai precisar de um aplicativo para motorista, um aplicativo para os usuários, né? Quem vai chamar as corridas. A gente vai também precisar de um aplicativo para Android e também a tua versão para iOS, iPhone. Daí já são 4 aplicativos. Além de desenvolver 4 aplicativos, a gente ainda vai precisar de um pequeno exército de advogados para defender a gente de legislação, das cidades processando a gente, de taxistas, dos nossos próprios motoristas muitas vezes. Então, na verdade parece um pouco complicado a gente construir o Uber. Vamos tentar de novo, vamos para outro exemplo. Vamos voltar então para 97, na década de 90, antes do milênio, quando as coisas realmente eram boas, né? A ovelha Dolly, então, tinha acabado de ser clonado em 97, Steve Jobs estava voltando para a Apple e um livrozinho chamado Harry Potter estava sendo lançado depois de ser negado mais ou menos uma dúzia de vezes. Não tem como dar errado, né? Vamos aproveitar essa oportunidade para fundar então o Netflix. Todo mundo usa, a gente interage umas 5, 7 vezes por semana, a gente até mais. Vamos lá, é uma mega oportunidade da gente lançar. Para o nosso caminho de lançar o nosso Netflix, a gente vai precisar então construir um site que seja capaz de streamar vídeo. Ele também precisa funcionar internet de escada, que é o que as pessoas têm hoje. E daí a gente também precisa conversar com os maiores estúdios do mundo, que tem que deixar a gente colocar os filmes e séries deles dentro do nosso site que a gente está começando agora. Depois disso, a gente ainda precisa começar a produzir os
os nossos filmes e os nossos vídeos, porque um dia esses caras ainda vão perceber que esse mercado rola muita grana, é uma baita oportunidade, e vão lançar os seus próprios aplicativos e competidores. Também parece bem difícil lançar o Netflix, né? E a verdade é que qualquer ideia que a gente vá lançar, pensar, iniciar de uma forma grandiosa, já pensando no final, vai ser impossível da gente ter sucesso. Se eu começar a desenvolver o Netflix hoje, eu vou demorar 10 anos para fazer isso acontecer. Se tudo der certo, se eu tiver uma boa execução, junto com uma boa dose de sorte. Então, não é tanto como você resolve a dor do teu usuário, do teu público, e sim o que você entrega de valor para o teu usuário. É verdade que a maior parte das pessoas não dá a mínima para como o problema delas está sendo resolvido. Se eu preciso de um quadro pregado na minha parede e ele vai ser pregado com prego, ou se vai ser fita dupla face, ou se vai ser super bonder, para mim pouco importa, desde que o quadro esteja reto, esteja preso na parede e não vá cair. Pronto, a minha dor está resolvida. Por isso, quando a gente está tentando criar um projeto novo, uma startup nova, uma empresa nova, a gente tem que entender e encarar isso como um experimento. Um experimento que é quase científico realmente, porque tem que existir método para a gente trabalhar uma ideia nova. Quando a gente olha para a segunda definição de ciência, a gente entende que essa definição é quase um ciclo perfeito de como a gente deveria tratar o início de uma jornada de empreendedorismo ou de intraempreendedorismo. O primeiro passo que a gente tem que ter a partir de uma ideia é uma hipótese. O que eu quero comprovar para que eu tenha certeza de que é viável desenvolver esse produto ou esse serviço? Trazendo um pouco dos exemplos que eu dei anteriormente, o que o Uber queria comprovar? Qual era a hipótese fundamental do Uber? As pessoas preferem carros e motoristas executivos do que pegar um táxi. Tem um serviço muito inferior nesse momento do tempo. O Netflix, por sua vez, qual era a dor? O que eles estão querendo comprovar na sua primeira versão? As pessoas não querem sair de casa para ir numa videolocadora. Parece até viagem hoje em dia a gente falar de videolocadora, né? Mas antes a gente realmente ia em lojas onde a gente alugava DVDs ou fita cassete. E as pessoas não querem fazer isso. Eu não quero sair da minha casa para fazer isso. Eu prefiro que os filmes cheguem até mim, os filmes que eu quero, não ficar dependendo também de uma televisão aleatória, que cada canal pode estar passando o que eu quero. E muitas vezes a gente pegava filme no meio, e se você fosse levantar para ir no banheiro ainda, você não podia pausar o filme na TV. Tempos loucos, né? Como é que o Uber, então, comprovou a hipótese dele? Claro, eu poderia pegar e desenvolver um aplicativo, precisaria de um exército de desenvolvedores também e de muita gente para convencer as pessoas de que não é um golpe que eu estou tentando passar nela. Assim, você vai clicar em alguns botões do celular e um carro com um estranho que tu nunca viu na vida vai te levar para onde tu quer chegar sem cometer nenhum crime no meio do caminho. Como é que eu faço para as pessoas acreditarem nisso? O primeiro MVP, o mínimo produto viável para comprovar a ideia do Uber, foi basicamente um número de telefone. Imagina, eu posso colocar um anúncio num jornal, ou no Twitter, ou no Facebook, de que se você ligar para esse número de telefone e você estiver precisando de uma carona, de um táxi, de uma corrida, você vai ligar para esse número e eu vou te atender, vou perguntar o teu endereço, onde é que tu tá, quanto tempo tu quer esperar, e a partir disso eu só vou desligar o telefone que eu estou falando contigo e ligar para uma empresa especializada em motoristas executivos. Eu vou fazer essa conexão do usuário com essa empresa e pronto, tá feito. Esse é o Uber.
no core, no centro, quando a gente tira tudo de cima do Uber, é isso, é conectar pessoas e carros. E dá para fazer isso pelo telefone. Só não é escalável. Não vou conseguir atender bilhões de usuários dessa forma. Porém, isso ajuda a fundamentar o centro do meu negócio. A mesma coisa também se repete para o Netflix. Qual que é a forma mais simples que eu tenho de comprovar que isso funciona? Que as pessoas querem receber filmes em casa, não querem depender da TV aberta ou de ir até a videolocadora. É fácil, vou enviar um catálogo, um papel para essas pessoas, uma pequena área no começo, pequenas residências, um bairro, 2, e as pessoas, a partir desse catálogo, vão poder escolher os filmes, me mandar um e-mail ou ligar para mim, e daí eu mando esse DVD por entrega nos correios, ou então eu mando um motoboy com esse DVD, e tá pronto. Olha, claro, tem alguns passos a mais, é um pouquinho mais burocrático, mas na base isso é o Netflix, né? O filme que eu quero assistir na hora que eu quero assistir. Então, a gente vê aqui que soluções que parecem muito estúpidas em um primeiro momento podem comprovar hipóteses poderosas que depois se transformam em negócios e projetos que transformam a sociedade inteira e a forma como a gente interage com produtos e serviços. Aí fica a pergunta, né? Se é estúpido, mas funciona, será que é estúpido? É muito comum a gente conversar sobre o conceito de keep it simple, stupid, dentro do ambiente de startups. Então, mantenha simples, estúpido. Ou então, mantenha estupidamente simples, né? Porque se você não está mantendo o teu projeto simples, você está sendo estúpido. E ele também tem que ser estupidamente simples, senão você está colocando muito investimento, muito tempo e esforço em cima de algo que é totalmente incerto. Só porque você acredita não quer dizer que é verdade, né? Eu acho que o acreditar é muito sobre opinião. Quando você tem testes, dados para embasar o que você está falando, está muito mais perto da verdade. E também começar a empreender ou a intraempreender já é um desafio gigantesco por si só. É algo muito difícil, muito foda. Por que vai complicar isso mais ainda criando um modelo faraônico, um produto que precisa de 500 peças para funcionar, ou então precisam ser desenvolvidos 12 aplicativos? Vai ser um pesadelo de criar isso e um pesadelo maior ainda dar manutenção para toda essa estrutura. Por isso, toda vez que você tem uma ideia, quer fazer um projeto ou um negócio, faça isso da forma mais estupidamente simples que você conseguir pensar. Assim, você vai estar muito mais perto de começar a trabalhar no lançamento dele. Antes disso, pouco importa o que você fez para comprovar a hipótese. Uma vez que ela está no mundo, é quando tu realmente vai descobrir se o mundo concorda contigo ou não. E por que você tem que ter esse viés? Por que você tem que lançar isso muito rapidamente? As chances são de que você construiu algo que você não deveria ter construído. Que você não está lá todo dia com a maior parte dos usuários. São os usuários que vão te dizer o que você deveria ter construído. E através desses feedbacks você vai conseguir informações riquíssimas para dar continuidade ao seu projeto. Você também, até o lançamento, você está basicamente desperdiçando o seu tempo, porque aquilo lá está no vácuo, ele não existe para ninguém além de ti. E também é muito importante entender a viabilidade disso como negócio, a viabilidade disso como projeto. Enquanto você está segurando, criando isso, é como se você estivesse sustentando o peso disso. Quando você joga para o mundo, é quando você descobre se aquilo se sustenta com as próprias pernas. E é importante você deixar o teu MVP, o mínimo produto viável, evoluir a partir do lançamento dele.
é muito difícil que você tenha tido uma ideia brilhante, fantástica, que ninguém nunca teve antes, que vai resolver todos os problemas do teu usuário. Isso simplesmente não acontece do dia para a noite, algo vira indispensável para o usuário. Também, jogando a tua ideia para o mundo, ela vai interagir com o caos, com a aleatoriedade de várias pessoas utilizando de formas diferentes do teu projeto ou solução. Isso vai te dar muitas outras ideias, e é por isso que muitas startups começam fazendo uma coisa e terminam obtendo o seu sucesso em algo completamente diferente. Por último, eu acho talvez o mais importante de ser levado em consideração é que a gente que vive em um ambiente empresarial, corporativo, de cargos de tomadores de decisão, entre aspas, a gente tem esse ego, essa falsa ideia de que a gente realmente toma decisões. Quando, na verdade, no mundo só existe um tomador de decisão, que é o usuário. Porque ele usa ou não usa o teu produto, usa ou não usa o teu serviço. No fim das contas, é só ele que manda. Você vai ter que captar dados para interpretar o que ele está te dizendo, qual é a decisão que ele está tomando. Fechando o ciclo, é onde a gente chega para dar o nosso fechamento no conceito do que eu considerei preguiça estratégica, né? Muitas vezes a gente ouviu negativamente, né? Isso daqui é a lei do mínimo esforço. Esse cara só estuda o suficiente para passar na média. E a gente aprendeu a entender tudo isso como negativo. Que sempre, em tudo que a gente vai fazer, a gente tem que se esforçar, a gente tem que dar o nosso máximo. Quando existe um limite da nossa energia e da nossa capacidade de fazer acontecer, que ele não aumenta durante o tempo. Ele é estável, o nosso tempo ele é um só. A gente tem 24 horas no dia e essa lei é universal. Como a gente escolhe gastar essas 24 horas é possivelmente a decisão mais importante que você faz a cada segundo. Então, como é que a gente tem o mínimo de esforço para comprovar uma hipótese que a gente acha que é valiosa para alcançar o máximo de resultado em termos de informação para dizer para a gente se a gente deve fazer aquilo, como a gente deve fazer isso e se as pessoas querem que a gente faça isso, né? Por isso, eu entendo que a preguiça estratégica, como a gente vai usar a lei do mínimo esforço para alcançar o máximo de resultado. Bom, o meu nome é Gabriel Lacombe, os meus contatos devem estar aparecendo aí na tela para vocês. Eu estou aberto para qualquer tipo de conversa, se você acha que eu estou certo, se você acha que eu estou errado. O importante é que vocês entendam que isso daqui é só um início, um princípio de uma conversa que a gente está muito preparado para ter e continuar. Nós já conversamos com várias reflexões, né? E tenho certeza que a fala do Gabriel, ela serve também para motivar a gente a tirar nossas ideias do papel, a botar os projetos em prática e não ficar esperando, né? Porque esse tempo a gente não pode perder, né, Gabriel? Uma dúvida que surge em relação a isso, Gabriel, é que eu acompanho muita gente deixando de fazer as coisas em nome do perfeccionismo. Eu só vou lançar esse projeto quando ele estiver perfeito, vou lançar para o mercado quando estiver impecável, porque eu sou uma pessoa perfeccionista. Como lidar com esse perfeccionismo? Acho que a melhor forma de a gente lidar com o perfeccionismo é começar a fazer. Eu recentemente li um livro que eu recomendo, aliás, para todo mundo, chamado Bullet Journal, sobre uma técnica de organização em cadernos. E daí eu comprei um caderno especial, um caderno lindo. Está no momento agora de eu implementar as ideias que eu li nesse livro. Está no momento de eu fazer o meu caderno perfeito, porque ele é cheio de pequenas metodologias, pequenos calendários que eu posso ir criando e alterando. E, obviamente, tem uma galera no Instagram que faz cadernos perfeitos, cadernos todos desenhados, incríveis. E daí, acho que durante uns bons 2, 3 dias, eu abri o caderno para começar, caneta na mão,
E tinha uma trava ali, que eu não conseguia começar, por quê? E se não ficasse perfeito? E se não ficasse bonito ou errasse uma das regras da metodologia ali do livro? O que eu ia fazer? Eu ia ter que jogar o caderno fora de novo. Porque senão não estaria mais perfeito. O único jeito de começar a fazer isso foi começar a escrever no caderno. Começar o primeiro rabisco. O primeiro erro, eu acho que até na primeira página eu acabei errando e daí eu tive que riscar tudo por cima. E daí a primeira vez que tu risca tudo por cima e percebe que o erro não destruiu o caderno, ele não começou a pegar fogo, você percebe que tu tá livre agora para errar. Livre para tentar, não só para conseguir. Então, fazendo esse paralelo com o caderno, o melhor jeito de abandonar o perfeccionismo é sendo imperfeito. E ser imperfeito exige ação. Não essa perfeição de quem não age. Então, com certeza, isso que tu falou, Gabriel, faz toda a diferença realmente. E vendo que tu já tem experiência com fomentação de cultura dentro da empresa e tudo mais, eu fiquei me perguntando como colocar essa ideia também, difundir ela entre os colaboradores e mudar o mindset das pessoas mesmo, para elas colocarem mais os trabalhos delas em prática, sem ficar com esse perfeccionismo e realmente executar e lançar para a gente ter resultados. Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que é extremamente difícil a gente quebrar a cultura da perfeição dentro, não só da empresa, mas dentro das pessoas, né? Porque, afinal de contas, a empresa é só um monte de gente alinhada com objetivos em comum. A gente é criado para entender que a lógica do perfeccionismo é a única correta. A gente, desde a escola, tem uma nota, existe um certo, existe um errado. Não existe nada no meio. Não existe, eu vou tentar fazer algo diferente na resposta dessa questão ou nessa redação. No trabalho, muitas vezes a gente encontra situações que são muito parecidas no geral. Então, algo vai ser aprovado ou não vai ser aprovado e é quase binário. Então, como é que eu vou me desprender disso, entender que existe não só uma entrega única, um ponto no espaço-tempo, e sim um processo onde eu faço uma entrega mínima para validar ela, melhora um pouco, valido novamente, melhora um pouco, valido novamente, trabalhar de uma maneira iterativa, que é o quê? É entregar várias versões da mesma coisa, mas cada versão cada vez um pouco melhor. A melhor forma de implantar isso na empresa é tendo um responsável por controlar esse processo de quais são as versões, qual é o objetivo de cada uma dessas versões, o que diferencia a versão 1.0 da versão 2.0. Existe a figura do gerente de produto ou dono do produto que vai ter esse papel de entender quais são as iterações que vão ser feitas. E também é muito importante existir um responsável por simplificar os projetos. Quando você junta 5 pessoas sonhadoras, inovadoras dentro de uma sala, é óbvio que vai sair um projeto mirabolante, que muitas vezes pode ser real e é um sonho bonito de se ter, mas tem que ter alguém na sala que seja o papel do cético, o cara de tudo bem, gente, isso é lindo, mas vamos dar uns passos por trás, porque antes da gente chegar aqui, nesse ponto que vocês estão enxergando, tem todo um processo sinuoso, tortuoso, difícil, árduo, para que isso ocorra, para que a gente chegue na nossa visão sonhadora. Então, não existe uma fórmula correta para implantar isso dentro da sua empresa, mas eu diria que esses são bons conceitos iniciais. Então, tem um cético na sala sempre, para acompanhar o sonhador, e também entenda que é tudo parte de um processo também de quebrar a perfeição. Que a gente não está acostumado a ser imperfeito. Com certeza, Gabriel, muito boa reflexão. E aí, gente, vocês são mais um perfil cético, mais um perfil sonhador? Conta pra gente aí nos comentários o que vocês estão achando dessas reflexões, como que vocês se veem em relação a isso. Perfeccionismo também bloqueia vocês? Tá na hora da gente mudar e a gente colocar em prática um pouco o que o Gabriel falou
Muito obrigada, Gabriel. Foi muito bom te ter aqui hoje. Um prazer. É isso.